Hoje nós vamos refletir sobre a carta de 1 Pedro, capítulo 4, 7, 11. Bom, a primeira carta de Pedro exorta as comunidades cristãs a exercer a prática da hospitalidade. Isso está em 1 Pedro 4, 9. A palavra grega usada para hospitalidade é philoxenos. Trata-se, na verdade, de uma qualidade. Ser hospitaleiro ou acolhedor. Veja que interessante. Esta palavra é formada por phileo e xenos. O primeiro termo significa amar, mostrar certa afeição. E o segundo demonstra estranho, ou significa estranho, estrangeiro. Dessa maneira, podemos afirmar, então, que, na verdade, a hospitalidade é um gesto de amor para com o estranho ou o estrangeiro. Dessa forma, a hospitalidade começa a partir do coração. No antigo Israel, a hospitalidade ela tinha um significado ou tinha uma tonalidade no sentido mais sagrado, pois os israelitas tinham vivido como estrangeiros na terra do Egito. Tratar bem o estrangeiro, fazia parte de suas leis. Por exemplo, em Êxodo 22, 20, 23, 9, também em Levítico 19, 33 e 34. No livro do Deuteronômio, lemos: Javé ama o imigrante, dando-lhe pão e roupa. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que violaram o dever sagrado da hospitalidade. Vejamos bem, os cidadãos de Sodoma, por exemplo, e os da tribo de Benjamim, onde a gente pode encontrar em Gênesis 19 e Juízes 19. Mas, por outro lado, ou mesmo em compensação, há muitos exemplos, inúmeros exemplos de boa acolhida, como é o caso de Abraão, em Gênesis 18, 1:8, ou em Ló, em Gênesis 19, 1:8, Raabe, Josué 2:1, 21, a viúva de Serepta em 1 Reis 17, 8, 16, e também a mulher sunamita, em 2 Reis 4, 8, 10, e muitas outras pessoas ou outros grupos. Dessa maneira, os israelitas continuavam como estrangeiros, mesmo na terra de Canaã. A terra, ela pertencia a Javé, portanto, não podia ser vendida. Os israelitas eram imigrantes e também hóspedes de Deus, como a gente vê em Levítico 25, 23. A pessoa que oferecia hospedagem a alguém tinha o dever de lhe dar a proteção, como a gente vê em Gênesis 19, 1:10 e Juízes 19, 21, 23. Os israelitas, eles se sentiam protegidos por Deus, como a gente vê em Salmo 39, 13, 61:5 e muitos outros salmos. Como exemplo, trazemos o Salmo 23, que tem como roupagem, ou mesmo como pano de fundo, o costume, o hábito da hospitalidade. Vejamos: preparas a mesa à minha frente, unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Minha morada é a casa de Javé por dias sem fim. É o que nós encontramos nos versículos de 5 a 6. A pessoa que oferecia hospedagem, ela, na verdade, ela tinha como ritual realizar, ou como dever realizar, alguns gestos de cortesia, como dar o beijo de acolhida, oferecer água para lavar os pés e azeite para ungir a cabeça. Todos estes gestos que acabamos de mencionar,
eles eram fundamentais para a sobrevivência no deserto. Por exemplo, a pessoa chegava muito empoeirada e com a pele ressecada. Dessa forma, a pessoa estrangeira, ela deveria ser tratada com muitos cuidados, né? Então, é claro que depois do exílio, essa situação ela começa a ser vista de maneira diferente. No período da reconstrução de Israel, com Neemias e Esdras, né, por volta do século IV, início do século III a.C., por muito tempo eles tentaram, né, reorganizar o povo judeu em torno dessa ideia da raça pura, né, da lei do templo, e daí que se constitui as leis do puro e do impuro, né, e que foram também retomadas. Na verdade, elas já existiam, mas elas agora são retomadas com todo o rigor. Nessa época, os estrangeiros eles eram considerados impuros. Por isso, eles foram expulsos da terra de Israel para nenhum momento contaminar os judeus, como a gente pode ver lá em Esdras 10:44. Dessa forma, a hospitalidade entre o povo judeu tornou-se o dever de acolher somente as pessoas de seu povo, como a gente pode verificar lá em Tobias, no capítulo 5, versos 6. Bom, dessa maneira, a elite dos judeus, continuaram, né, com esta prática, mas Jesus, ele age na contramão dos ensinamentos, desses ensinamentos oficiais, e dessa maneira acolhe a todos sem nenhuma distinção, né? Então, com essa prática de acolhida, né, Jesus ele faz um retorno às antigas tradições do Antigo Testamento, né? Ele foi hóspede na casa de inúmeras pessoas. Por exemplo, ele foi hóspede na casa de Simão e André. Depois ele foi hóspede na casa de André e na casa de Levi, na casa de Marta e Maria, de Zaqueu e muitas outras casas. Podemos conferir em Marcos capítulo 1, 29, em 2, capítulo 15 e etc. Bom, Jesus elogia a hospitalidade, né, de uma mulher, como está em Marcos 14, 3, 9, em Lucas 7, 36, 50. O Evangelho de Lucas, né, na parábola do bom samaritano, a acolhida, a hospitalidade, na verdade, ela é apresentada como um exemplo que deve ser seguido, né, pelas pessoas que, a partir de agora, estão assumindo a proposta de Jesus, né? Ou seja, para assumir o projeto de Jesus é necessário a acolhida, a hospitalidade, né? Hospedar as pessoas, né? Acolher na sua casa e também no seu coração continua sendo um desafio para os discípulos e discípulas de Jesus da atualidade, né? E para todos que compactuam com a sua proposta e com o seu projeto. E foi justamente este apelo que foi feito às primeiras comunidades cristãs, né? E que continuam ressoando, né, nas nossas comunidades de hoje. Então, para ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, 7 e 11, né, e entender qual o sentido que a exortação, né, esse termo de ser hospitaleiro, né, que tinha para as primeiras comunidades cristãs da Ásia Menor, no século I da nossa era, é a grande proposta, é a grande incumbência desse pequeno trecho dessa carta que nós estudaremos a partir de agora.